Amados, quero que os irmãos abram a escritura em 1 Coríntios, capítulo 11. Quero retomar aqui um pouco a leitura, que agora há pouco fora feita, de 1 Coríntios, capítulo 11. Quero ler também 1 Coríntios 11 e também Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Os irmãos podem abrir esses dois textos aí. Vamos ler primeiro o Apocalipse 22, 20, e então nós voltamos aqui para Coríntios. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, o penúltimo versículo da Escritura, que diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Os irmãos podem repetir comigo? Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Que palavra abençoada, né? O próprio Senhor dizendo, suas últimas palavras na Escritura, dizendo, olha, certamente eu venho sem demora, eu voltarei sem demora. E qual que é a resposta que nós, enquanto igreja, que temos no coração essa esperança, qual é a resposta que nós damos ao Senhor diante desta sua declaração? Nós respondemos no finalzinho do versículo dizendo, amém. Diga amém. Vem, Senhor Jesus. Então eu vou falar, aqui a palavra de Cristo, e os irmãos respondem, bem forte, tá bom? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Aleluia, que maravilha. Os irmãos devem ter percebido que as canções todas que nós cantamos aqui hoje, com exceção da canção Durante a Ceia, todas elas falam acerca da segunda vinda de Cristo, porque hoje é o tema que nós queremos discorrer com os irmãos, não do ponto de vista exegético da teologia do tema, mas acerca da realidade da segunda vinda de Cristo. Ou quais as implicações que esta verdade profetizada tem em nossas vidas e de que maneira a segunda vinda de Cristo ela pode nos influenciar e influenciar de tal maneira a produzir mudanças profundas no nosso ser. Tá bom? Vamos ler também então 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 26. O apóstolo Paulo diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esse texto, creio que nós estamos aqui usando por introdução dessa ministração, nos traz aqui três grandes verdades que nortearam a fé da igreja ao longo de toda a sua história. Mesmo nos tempos de trevas, houve sempre um remanescente que manteve essas verdades vivas no seu coração. De maneira que quando nós lemos, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, e mesmo as epístolas, porque são uma expressão documental do primeiro século, o que nos faz perceber, conhecer como era o coração, a esperança, a fé dos primeiros irmãos, da primeira igreja no tempo, a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja inicial. Qual era, o que norteava a fé e o coração desses irmãos? E aqui nesse versículo nós temos três verdades que mostram isso, porque é dito, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, primeira verdade,
anunciais a morte do Senhor. Então, o tema acerca da morte de Cristo, que é o tema da redenção, é algo crucial na fé evangélica, na fé cristã. Eu digo fé evangélica no mesmo sentido que se encontra em Filipenses capítulo 1, versículo 27. No sentido da fé do evangelho. Não é de um movimento evangélico, mas é a fé do evangelho. É a verdade que se encontra nas Escrituras, que teve a sua realidade na pessoa de Cristo. Então, o primeiro ponto da fé cristã é o crer na morte de Cristo. E como o Senhor sabe que nós, homens, nós somos falhos, e cada um de nós aqui pode dar esse testemunho, falho no sentido de que as coisas boas geralmente caem no esquecimento. As coisas ruins não. Os homens carregam coisas ruins a vida inteira no seu coração. Não se esquecem nunca, sabem datas, sabem detalhes, mas o grande dom que nos foi dado, Cristo de Deus, para morrer uma morte substitutiva, uma morte de redenção, uma morte de salvação, geralmente nós costumamos com o tempo logo se esquecer disso. Não se esquecer de modo que você não tenha essa lembrança, mas que no seu caminhar, no seu viver, no nosso caminhar, no nosso viver, nós temos a inclinação de conduzir a nossa vida totalmente divorciada desta verdade. Ou seja, não pautamos a nossa vida com um espírito de humildade, de reconhecimento contínuo, ao dizer, eu estou aqui pela graça de Deus. Eu estou aqui porque só é possível que eu esteja aqui, não somente vivo humanamente falando, mas sobretudo vivo espiritualmente, desfrutando dessas bênçãos espirituais, tudo isso devido à redenção efetuada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabendo o Senhor então que nós esquecemos essas coisas, repito, não que você não tenha o conhecimento, mas que você não vive, não pauta, não fundamenta o seu viver, sempre se lembrando, sempre resgatando, trazendo de volta isso, ele disse o quê? Vocês então vão celebrar a minha morte. A igreja, ela recebeu esse rito, vamos colocar nesses termos, entenda esse rito por quê? Porque é um procedimento, em que se traz aqui um pão, se traz aqui um suco de uva, e os irmãos vêm e falam, e oram, e distribuem, todos aguardam, todos esperam. É um procedimento que se repete dentro de uma sistemática, por isso se chama rito. Embora a palavra rito não seja uma palavra, talvez, muito bem vista, como de fato não é em si mesma. Mas eu digo que quando nós fazemos isso, nós temos que ter no coração o que nós estamos fazendo. Não é simplesmente comendo um pedacinho de pão ou bebendo um copinho de suco de uva, porque isso não serve para nada, para absolutamente nada. Porque se fosse pelo menos um pão de sal grande, com manteiga, com presunto e queijo, e um copão de Coca-Cola, pelo menos seria um bom lanche, né? Mas não, é um pedacinho de pão sírio, né? Às vezes, né? Pequenininho demais, um suquinho que não dá nem para lavar a boca do pão em seguida. Então, isso não tem nenhum sentido se você não compreender que o Senhor, na sua eterna sabedoria, ele falou assim, eu sei que os meus filhos, eles ainda guardam muito da sua infância, ou seja, conduzem muito a sua vida pelos símbolos, por aquilo que possa lembrá-los simplesmente. Então se estabeleceu essa prática, não para que ela tivesse algum valor em si mesma. Tem uma prática interessante no meio dos cristãos, que é louvável, mas não sei até que ponto é saudável. O louvável é porque há uma consideração, há um respeito, isso é bom. Mas não sei se isso é bom para a pessoa, para a fé, se não houver o entendimento. A pessoa está doente e não pode ir à reunião do Partido do Pão. Então ele fala, pastor, tem como você levar lá em casa o pão e o vinho para mim, que não estou em condições de ir ao culto hoje? É louvável pelo valor que se dá. Mas se a pessoa, porventura, por alguma situação, está impedida de comer do pão e do vinho, pela distância, pela saúde ou qualquer outra coisa, ela não perde absolutamente nada no sentido da realidade daquilo que se faz.
como todos nós aqui podemos comer e beber 2, 3 vezes e não receber absolutamente nada se você não tomar aquilo por realidade. Então existe uma verdade embutida, uma verdade espiritual nesses elementos. Esse pão e esse vinho, primeiramente aponta para o corpo de Cristo, que foi crucificado por nós, e o seu sangue, que é o vinho, derramado pelos nossos pecados. Então, quando você olha para aquele pão, você não deve olhar com desdém. Você deve falar assim: poxa, mas como Deus é bom. Sabendo Ele que eu facilmente me esqueceria disso, então Ele estabeleceu algo tão simples, para muitos simplório, mas que me faz lembrar da sua morte. Me faz me recordar. É como que um trazer de volta constantemente a minha consciência para o fato de que eu estou aqui em razão do sacrifício de Cristo a meu favor. Vamos entender a questão. Por que o Senhor estabeleceu a ceia, ou o partir do pão, o pão e o vinho? Ele disse: olha, todas as vezes que vocês fizerem isto, que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês estarão anunciando a minha morte. Estarão dizendo para vocês mesmos, estarão dizendo para o mundo, declarando que Jesus, o Filho de Deus, enquanto o Filho encarnado, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Declaração. Isso é fundamento da fé cristã. A obra de redenção, a morte de Cristo é fundamento da fé evangélica. É o primeiro ponto. Quando diz: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, eu pergunto: como Ele pode vir se é dito que Ele morreu? Então, nós temos aqui implicitamente a ideia da sua ressurreição, que é o segundo fundamento da fé cristã. No sentido de que Cristo morreu, mas não permaneceu na morte. E na semana passada, os irmãos devem se lembrar, nós falamos aqui sobre a ressurreição de Cristo, né? Do ponto de vista da sua realidade, das suas implicações. E então, se nós temos a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, é dito que isto que nós fizemos aqui hoje deve ser feito até que Ele venha. Jesus já veio? Jesus já veio na sua segunda vinda? Então nós vamos continuar a anunciar a sua morte nesse procedimento de fé e de realidade até a sua vinda. De maneira que não somente quando você come esse pão, bebe esse cálice, você celebra ali a morte de Cristo, anuncia, proclama a morte de Cristo, mas você o faz olhando para a sua vinda. É como que nós disséssemos: irmãos, nós hoje ainda vamos partir o pão. Por que ainda vamos? Porque não sabemos se amanhã nós iremos fazê-lo, porque nós temos a ordem de fazer isso até que Ele venha. Então a vinda de Cristo vai ser o cessar desta prática, porque estaremos diretamente com Ele, face a face com o nosso Senhor. Então a esperança da segunda vinda de Cristo, essa promessa, essa verdade, ela também é um dos pilares da vida cristã. Então, se você tiver essa fé no sacrifício de Cristo, na ressurreição de Cristo e na segunda vinda de Cristo, você então tem a sua vida cristã alicerçada nos 3 principais pilares da fé. Agora, há um detalhe, e é isso que eu tenho falado muito com os irmãos nesses últimos dias. Os pastores também têm dito, nas igrejas Goiânia, Planaltina, os irmãos têm repetido isso em São Paulo, né? Tem que lembrar agora de São Paulo, tem igreja em São Paulo também, né? Tem dito isso, é acerca da revelação de Deus. Dessas verdades, como você se apropria dessas verdades? Isso porque a revelação da verdade divina, ela foi dada, foi entregue aos homens dentro de um processo histórico. A começar por Moisés, tomando como a Bíblia Sagrada como sendo essa base de revelação. Quando Moisés escreveu a Torá, os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E então nós temos em seguida os profetas. Então a revelação começou lá atrás. Só que essa revelação, não somente ela é progressiva,
porque ela vai avançando de Moisés para os profetas, depois vem a própria palavra se encarna nos evangelhos, depois vem ainda a palavra revelada aos apóstolos nas epístolas. Não somente ela é progressiva, como também ela é dada de diversas e diferentes formas. Então, no passado, quando você lê o Antigo Testamento, que está cheio de verdades bíblicas, cheio de verdades de Deus. Essas verdades, entretanto, elas estão vestidas com uma roupagem simbólica. Então, vocês imaginem que quando os antigos liam a Escritura, eles tinham toda a ideia da verdade baseada naquilo que Deus orientou que eles fizessem ali no santuário. Tinha um altar de holocausto, eles levavam o animalzinho, lá o animal era imolado, o sangue era derramado, havia todo o procedimento. Entretanto, quando chegou a plenitude do tempo, que o Senhor então avançou na sua revelação, entendam isso, em nome de Jesus, porque não estou dizendo aqui nada para passar o tempo. Isso aqui está formulado no meu entendimento para eu transmitir para os irmãos. Então os irmãos precisam entender aquilo que eu estou dizendo. Quando veio Cristo, aquela verdade que outrora fora revelada numa modalidade simbólica, tornou-se agora carne. Agora Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro, Ele é o templo, Ele é o sacerdote, Ele é o sumo sacerdote. Ele é todas as coisas, ou nele todas as coisas simbólicas ganham substância, ganham concretude. Jesus é a realidade de tudo isso. E aí ele veio, realizou a sua obra de redenção na cruz do Calvário, concluiu a sua obra, ele ressuscitou, e agora a verdade de Deus continua a ser revelada, não para ali em Cristo. Porque depois de Cristo, e o próprio Cristo advertiu os apóstolos dizendo que eles receberiam o Espírito da verdade. Olha, quando eu for para o Pai, disse Jesus, eu enviarei o Espírito da verdade, e ele, o Espírito da verdade, vos guiará a toda a verdade. Ele disse isso justificando, muitas coisas eu tenho ainda a dizer para vocês. Em outras palavras, vocês têm que compreender muitas coisas ainda, mas eles não estão preparados para entender isso agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Por isso que veio então um terceiro momento, quando os apóstolos agora pegaram essa verdade que é Cristo e agora nos trouxeram na forma da palavra apostólica nas epístolas. E aí vieram os apóstolos, sobretudo Paulo e João, esses dois em particular, e eles fizeram todo o esquema escrito da economia de Deus na pessoa de Cristo. Você hoje tem nas suas mãos essa palavra revelada aos apóstolos. E alguém pode pensar, pastor, então acabou aqui, portanto, esta revelação. Ela se encerra, então, nos escritos de João, os últimos escritos. Eu diria que, teoricamente, sim. Mas que nós temos que levar mais um detalhe em consideração. Quando Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo, e ele vos conduzirá a toda a verdade, esse verbo conduzir, ele vos conduzirá a toda a verdade, ele sugere que o Espírito Santo não somente nos traria a revelação escrita por meio dos apóstolos, mas haveria um guiar interior do Espírito para que nós compreendamos no Espírito e no coração as profundezas dessas verdades escritas. Em outras palavras, o Espírito Santo quer nos levar para águas mais profundas. Ele quer que você vislumbre não somente o sacrifício histórico de Cristo, de que você tem conhecimento que há 2000 anos, o Filho de Deus encarnado morreu numa cruz, de sorte que a história foi dividida em antes e depois de Cristo. Isso é um fato histórico. Mas não basta isso. O Espírito Santo quer nos levar a compreender a essência dessa verdade, no sentido de que não é meramente um sangue, uma gota de sangue derramada, não é meramente o entrelaçar de espinhos que foi colocado na sua cabeça, não é somente a questão do soco, dos murros, dos golpes que Jesus recebeu, porque muitos sofreram, não somente
sofrimentos parecidos, como muito maiores do que o que Jesus sofreu na história. Mesmo mártires sofreram mortes cruéis. Então nós não podemos olhar simplesmente para o fator histórico ou para o fator material, mas nós devemos entender que naquele momento manifestava-se ao mundo. E é essa manifestação que salva, que redime. Manifestava-se ao mundo o Espírito de Cristo. Como assim? Manifestava-se o sentimento de Cristo. Manifestava-se o coração de Deus. Aquele que diz, de quem é dito, sendo Deus, olha, sendo Deus, não julgou, como o outro fez por usurpação, o ser Deus. Esse é o grande detalhe. Ele é Deus, mas não colocou no seu coração o fato de ser Deus. Porque logo a primeira ideia que viria na minha cabeça seria, poxa, se ele é Deus, então ele não deve se submeter a tamanha vergonha, a tamanho escárnio. Por que ele faria isso? Não, mas é para redimir. Sim, mas queima essa raça. Desaparece, faz outra novinha, com pessoas melhores do que o pastor Fernando, né? Ou não? Pessoas melhores do que o Vladimir, porque tem misericórdia, Vladimir. Misericórdia. Faz uma outra humanidade com pessoas melhores do que o Josué. Mas aqui está o detalhe. Sendo Deus, não se apegou ao fato de ser. Não disse, não, eu sou Deus, eu vou ficar de fora. Manda Gabriel, Ariel, Rafael, qualquer um que você quiser, menos eu sou Deus. Não. E aqui é o sentido da redenção. A mensagem de hoje é sobre a segunda vinda de Cristo, tá, amado? Estou na redenção, mas eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Tá? Aqui que está o sentido, né? Sendo, não se apega ao fato de ser. Porque houve um ser, Lúcifer, que não sendo mera criatura, desejou ser. Então todo o problema da morte e da vida estão nestes pontos. Sendo, não julgou ser. Não sendo, assentou no coração o desejo de ser. Esse é o problema do pecado. E portanto, o sendo, não se apegar ao fato de ser, é a salvação. É o espírito de redenção. É o espírito de Cristo. É Deus demonstrando ao universo que Ele de fato é amor, Ele é graça, Ele é bondade. Ele é o bem, Ele é a luz. E as trevas são exatamente o contrário. Então a igreja trazia consigo essa verdade no seu coração e pregava essa verdade. De modo então que a ressurreição, que é o segundo ponto, também era proclamada, não somente por meio do partir do pão, mas também, leiam depois as pregações que os apóstolos fizeram, Pedro fez, depois de João, depois de Paulo, sobretudo, nós vamos ver que a ressurreição de Cristo era o tema único das pregações. Todas as pregações convergiam para a mensagem da ressurreição. No finalzinho, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E aí então a igreja agora, nessa fé, ficava ali na expectativa, né? A igreja pegava essa verdade da redenção, não meramente do ponto de vista histórico. Pegava a verdade da ressurreição, não do ponto de vista meramente histórico. Ah, Jesus ressuscitou. Amém. Glória a Deus, Ele ressuscitou. Ou não ressuscitou? Jesus ressuscitou? Sim, mas e agora? O Espírito da realidade, da verdade, quer nos levar a uma experiência dessa verdade. Por isso é que nós falamos o texto de João, capítulo 8, ou melhor, 16, 13, quando diz que o Espírito da verdade nos conduziria a toda a verdade. Esse conduzir dá um sentido de conduzir-nos no Espírito e no entendimento para tocarmos as realidades. Assim como a morte de Cristo não se esgota nesse fator histórico, a ressurreição também implica coisas espirituais profundas.
Falamos semana passada aqui algumas delas. Demonstramos que a ressurreição de Cristo é a grande vitória do bem sobre o mal. É a vitória da vida sobre a morte. É a vitória da luz sobre as trevas. Porque tendo o Senhor sido tragado pela morte, e o texto é claro, ele desceu às regiões mais baixas, mais profundas. Parece que a morte venceu, parece que o mal venceu. Como que o reino das trevas diz assim, nós conseguimos vencê-lo, ele morreu. Ele está preso no nosso reino, no calabouço do nosso reino. Mas de repente lá vem Cristo, ressurgindo dentre os mortos. A vida dizendo, a morte não vencerá. E a morte não venceu. Era a luz dizendo, as trevas não vencerá. Quando eu creio na ressurreição, eu creio na vitória. Eu sei que ainda que o mal ainda exista e haja no meio dos homens, mas logo, logo, ele será completamente extirpado. Então nós tomamos a ressurreição pela sua realidade. Entendemos também que o Espírito Santo, portanto, quer nos levar a uma experiência profunda acerca da revelação, ou melhor, da revelação acerca da segunda vinda de Cristo. Então, a revelação é progressiva, ela foi sendo dada de várias formas, simbólico, encarnada, depois revelada pelos apóstolos, agora o Espírito da verdade quer nos conduzir. Eu entendo que nós estamos vivendo numa época em que nós não podemos mais olhar para a Escritura simplesmente com aquele olhar da infância, de ficar vendo Noé dentro da arca com os bichos, contando as histórias de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que andou no meio do fogo e havia ali o quarto homem. São histórias que nos ensinam o poder de Deus, nos ensinam o cuidado de Deus, a fidelidade a Deus, a bondade de Deus, amém. Só que nós precisamos agora de ter uma experiência profunda. Algo que nos afete de modo tão grande que possa nos inspirar a viver uma vida que reflete a vida de Deus. E quando nós falamos então da segunda vinda de Cristo, os irmãos viram lá no Apocalipse capítulo 22, versículo 20, que o anseio da igreja é de que Jesus volte. Se eu dissesse aqui, quem gostaria que Jesus voltasse hoje? Talvez a maioria dissesse, ora, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. E talvez outros dissessem, não queria que ele viesse hoje não, mas que ele viesse da semana que vem. Eu teria aí um prazo de 7 dias para corrigir algumas coisas da minha vida. Eu quero dizer para os irmãos que amar, ou melhor, desejar pela segunda vinda de Cristo, deve ser algo que enche o coração de todos os filhos de Deus. E esse desejar a vida de Cristo passa por algumas instâncias. A primeira delas, queria que os irmãos acompanhassem, está aqui no capítulo 16 de 1 Coríntios. Capítulo 16 de 1 Coríntios, versículo 22, quando diz assim, se alguém não ama o Senhor, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maldito. Não é nenhuma praga que o apóstolo joga sobre ninguém. É porque amar o Senhor implica estar reconciliado com Ele. E os que de alguma maneira não se reconciliam com Deus, são aqueles que são inimigos declarados de Deus. São aqueles que se opõem frontalmente a Deus, como foi o caso de Nirode no passado, que desafiou a Deus olhando na sua face, dizendo, não vamos te servir, não vamos nos submeter, inclusive nós vamos fazer uma frente de resistência a Deus, e vamos provar para Deus que nós somos mais do que Ele e podemos mais do que Ele. Então ele diz, aquele que não ama o Senhor seja anátema. Em seguida ele diz, Maranata. Maranata quer dizer, vem Senhor Jesus. Que o Senhor venha. Maranata é o grito que expressa esse desejo de ver o Senhor, de tê-lo de volta. Que Ele venha logo. Então, o desejo da segunda vinda de Cristo está vinculado à questão de amar ao Senhor. Este é o primeiro ponto.
Se você ama ao Senhor, você certamente desejará pela sua vinda. Mas aqueles que não amam a Deus, não querem que Ele venha aqui. Que Ele fique por lá mesmo, Ele está tão bem lá, que Ele fique lá e nós fiquemos aqui. Mas os que amam, este amor nos faz desejar por uma experiência mais profunda. Porque hoje, Paulo diz lá em 1 Coríntios, nós temos uma relação de fé com o Senhor. Ou seja, é algo do Espírito, é algo do coração. Mas quão bom será, quão maravilhoso será naquele dia em que nós veremos o nosso Senhor face a face. Nós veremos a Jesus Cristo face a face. Nós estaremos com Jesus Cristo. Nós não veremos mais por espelho. Nós veremos agora face a face. Então é o amor ao Senhor que nos move a falar Maranata. Dizer, Senhor, vem. Entretanto, há um detalhe. Muitos dizem, pastor, eu amo o Senhor. Não tenho dúvida de que eu amo o Senhor. Mas amar o Senhor é diferente de amar a sua vinda. Eu diria, ora, mas aquele que ama não gostaria de tê-lo mais perto? Eu digo mais perto não no sentido geográfico, mas é porque hoje a nossa relação ela é no âmbito da fé. Ao passo que na sua segunda vinda, nós estaremos pessoalmente com Ele. E Ele pessoalmente conosco. Alguém diz, pastor, mas é porque amar a vinda do Senhor implica muitas coisas. Por exemplo, conta-se um caso de um casal de filhos. É apenas para ilustrar que amavam muito seus pais, tinham um bom relacionamento, uma ótima família. Seus pais um dia falaram assim, olha, filhos, vocês vão ficar em casa, porque eu e sua mãe vamos fazer uma viagem, ficar alguns dias fora, ficar uma semana fora de casa. Vamos neste final de semana, voltamos no outro final de semana, digamos. E eu peço que vocês cuidem da casa, que vocês cuidem um do outro, que vocês façam todas as coisas muito certinho para dar no final tudo certo. E eles, não pai, pode deixar, tranquilos, podem ir em paz. Quando os pais saíram, eles já tinham combinado, os dois, a chamar os amigos e fazer um grande baile na casa deles. Escondido dos pais, sem a permissão dos pais. Vamos fazer uma festa, vamos dançar, vamos fazer isso e aquilo outro, e vamos tocar o terror, porque nossos pais estão longe. Aí você imagine que eles estavam lá no meio da festa, de repente o pai liga para o filho, filho, tudo bem? Tudo bem, papai, fica tranquilo, está tudo certinho. Pois é, papai está ligando para dizer que daqui a meia hora eu estou chegando de volta, a viagem não deu certo, e eu estou chegando logo, logo. Aí eu pergunto, aqueles filhos amam a seus pais? Amam. Mas eles desejavam pela sua vinda tão imediata, tão fora de tempo. Porque se os pais voltassem uma semana depois, a casinha estaria arrumada, não teria problema algum. O problema é que quando a nossa casa está bagunçada, a gente fala, Senhor, eu te amo, mas eu peço que o Senhor não venha agora. Eu pergunto, mas como é que nós amamos o Senhor? Devemos cultivar no coração essa expectativa da vinda de Cristo, mas não arrumamos a nossa casa. E aí eu quero dizer para os irmãos que esse arrumar a casa é algo muito sério, e algo muito grave, algo muito profundo, e que nada se assemelha ao que dizem por aí, quando o pessoal fala, eu não estou preparado para a vinda de Cristo. Alguns falam, estou preparado. Por quê? Não, porque eu ainda, eu brinco com o meu sogro de dominó. Os irmãos imaginem só que veio aqui uma senhora, hoje, antes do culto, ela não congrega aqui conosco, mas alguém deu referência do meu nome para ela, e ela precisava de um conselho meu, ou um conselho de alguém. Não, o melhor para te aconselhar é o bispo Alexandre, vai lá. A senhora veio aqui e falou, pastor, tem um problema, aí contou o problema dela, que na verdade não é problema algum, absolutamente, mas o pastor da igreja dela colocou na cabeça dela que ela estava num grave e profundo pecado, e que ela perderia, consequentemente, a sua salvação. Ela veio atrás de mim, pastor, eu vou perder minha salvação. Eu falei, não vai. Você não vai deixar, não, pastor? Eu falei, não sou eu. Não sou eu que não vou deixar. É porque aqueles que são de Deus estão nas suas mãos, e das mãos dele ninguém pode arrebatar. Ninguém, nem profundidade, nem distância, nem altura, nem o porvir, nem o presente, nem o passado, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar. Agora, inclusive isso que você está falando, nem pecado é. Porque nós muitas vezes não compreendemos
o que significa uma vida com Deus. Nós condicionamos a nossa vida num modelo artificial, industrial, de vida com Deus, porque aprendemos errado. Temos que corrigir tudo isso. E, portanto, eu quero falar para os irmãos acerca da vinda de Cristo em 3 pontos importantes. Para que você corrija a sua casa, porque Ele voltará. E Ele voltará. Ele não disse nem o dia, nem a hora, nem a época. Nós sabemos pelos sinais dos tempos que está próximo. Porém, não sabemos ao certo. Nós não podemos dizer que você ainda tem tanto tempo ou que não terá nenhum tempo. Isso não pertence a nenhum de nós. Cabe a nós simplesmente ter no coração esse grito: Maranata. Que a cada manhã nos levantemos dizendo: Senhor, vem. Vem logo. Que o Senhor venha logo. E, portanto, a vinda de Cristo implica 3 coisas. Se você tiver problema com essas 3 coisas, então você não vai desejar pela sua vinda jamais. Quando você fala da segunda vinda de Cristo, e aqui é o grande detalhe que eu quero desconstruir da sua cabeça. Se eu pudesse abrir e arrancar daí, eu arrancaria. Jesus vai voltar. Aí você pensa, Ele vai aparecer nas nuvens. E aí nós vamos ver aquele rostão, aquele corpão, aquelas mãozonas. Porque tem que ser grandão, não tem não? Não tem que ser grandão para todo mundo ver? Porque um avião daquele tamanho, quando está muito alto, você não vê. Aí vai aparecer, aí você fala assim: aí nós vamos para o céu. Eu queria tanto que Jesus voltasse. Eu quero ir para o céu. Você está com um problema, meu irmão. Você está com um problema, você está querendo fugir da sua vidinha. Você quer fugir das dívidas, das contas. Quer fugir do trabalho, do suor, das responsabilidades. Qualquer coisinha, Jesus vem logo, eu não aguento mais essa vida aqui embaixo, eu quero ir para o céu. No céu é bom demais, no céu não chove. Não faz calor. Ou faz, como é que é? É isso, irmãos, entendem? É uma fuga, eles querem fugir. Mas ninguém entende, ora, quando Jesus voltar, o que vai de fato acontecer? Eu tenho que desejar pela vinda de Cristo por motivos reais, dos quais a segunda vinda de Cristo fala na sua essência. E a primeira coisa que deve entrar no nosso entendimento é: quando Jesus voltar, haverá o fim e haverá a destruição do atual sistema humano de coisas. Os reinos do mundo serão todos destruídos. Quando nós lemos Daniel capítulo 2, uma das principais profecias que falam acerca dos reinos deste mundo, lá Nabucodonosor vai ter um sonho, Daniel vai interpretar o sonho, onde Deus ali mostra uma sucessão de reinos sobre a terra, sucessão de reinos proeminentes, reinos que teriam um grande poder sobre toda a terra. E ali são citados Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Império Romano e a atual Europa. Ou seja, todo esse mapa de reinos, desde Babilônia até aqui, já foram profetizados. Diz a Bíblia que esses reinos, eles foram mostrados simbolicamente numa grande imagem de homem. Um grande homem em pé. Diz a Bíblia que ele tinha uma feição de tirania. Ele ostentava uma certa independência, um certo orgulho. Era uma estátua muito imponente. E ali diz a Bíblia que Nabucodonosor, assim como Daniel também, na sua visão, ficou olhando aquela imagem. E eu quero que vocês hoje contemplem essa imagem. Pense numa grande imagem de um grande homem, de um grande poderoso ali. Aquela imagem, a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o quadril e o ventre eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram todo quebrado, parte de barro, parte de ferro. Cada uma das partes representando um império, representando um governo sobre a terra, de influência sobre toda a terra. Eu quero que você então imagine os reinos dos homens, imagine os reinos do mundo, desde Babilônia até o atual momento, como uma grande estátua. Por que será que ali é representado como homem? Por que quando fala do poder,
da ostentação, do orgulho, da presunção, daqueles que não sendo nada se consideram muita coisa. Esses reinos todos foram reinos inimigos de Deus e opressores dos servos de Deus. Perseguiram o povo de Deus, mataram o povo de Deus, são os conhecidos inimigos de Deus na nossa história. Você fica olhando então, contemplando aquela imagem, imaginando aqueles reinos todos, e aquela imagem é um reflexo do ego do ser humano. Porque é muito fácil hoje você falar dos nossos governantes. É fácil porque eles estão lá, nós estamos aqui, nós temos o direito de cobrar, nós votamos neles, eles são nossos representantes, está tudo certo. Eu queria saber como é que seria se você estivesse no lugar deles. Como é que seria isso? Nós teríamos um governo melhor ou pior? Aí você vai dizer, melhor. Você vai dizer melhor porque você está do lado de cá. Tem um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. Não tem? A ocasião faz o ladrão. Aí teve quem corrigisse, dissesse, não, esse pensamento não é, está errado. Não é a ocasião que faz o ladrão. A ocasião faz o roubo. O ladrão nasce feito. A ocasião faz o roubo, porque o ladrão já estava feito antes daquele momento. Então, a grande questão aqui é que o Senhor nos mostra esses reinos inimigos de Deus, nessa forma de um homem orgulhoso, imponente, para demonstrar aquilo que nós somos dentro do nosso coração. É o ego nosso. Estejamos nós diretamente no poder ou não, a verdade é que todas as vezes que nós tivermos a oportunidade, que seja um poderzinho pequenininho, sempre será um poder opressor. Está lá, ou a pessoa na sua casa, aí ele contrata, digamos, uma secretária do lar, para ajudar a limpar a casa, a fazer as coisas. Aí como é que esse crente agora olha para aquela mulher? Ou para aquele homem, para aquele empregado doméstico? É a hora que você percebe que na primeira oportunidade você quer humilhar a pessoa, ou quer se aproveitar da pessoa, ou quer tirar uma vantagenzinha da pessoa, que seja, porque você está no poder, você é o chefe, você se sente o chefe, aquela pessoa se torna um lixo, um chinelo velho, uma coisa banal, e você ainda paga para ela como se porventura você lhe fizesse algum favor. Sempre numa ameaça de que se ela não fizer bem feito, eu mando embora e contrato outra. Estou pagando. Ainda fica assim, estou pagando, então isso é o nosso ego. Eu dei um exemplo prático, simples, para demonstrar o quanto que nós somos, ou temos muito daquela imagem, em Daniel 2, que representa o governo opressor e o poder usurpado dos homens. Há um poder opressor e há um poder usurpado. Nós tomamos e queremos imprimir a nossa força nos nossos relacionamentos. Mas diz a Bíblia que enquanto Daniel ou Nabucodonosor contemplavam aquela imagem, aquela cena, diz a Bíblia que uma pedra foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos. Havia uma montanha próxima e foi visto quando uma pedra foi retirada daquela montanha e ela foi arremessada contra a estátua. Aí nós temos a imagem de uma pedra sendo arremessada que vai bater nos pés da estátua. A estátua então ela é toda destruída, cai ao chão. Diz a Bíblia que virou um pó bem fininho, bem fino. E veio um vento, soprou. Ninguém caiu não? Veio um vento, ninguém caiu. Tem que orar mais, né, irmãos? Soprou aquele pó fino e aquele pó desapareceu. Diz a Bíblia, e não havia mais vestígio da estátua. E a pedra que foi lançada contra a estátua, que destruiu a estátua, diz a Bíblia que ela cresceu e encheu toda a terra. Então nós aprendemos nesse primeiro momento, nessa parte de Daniel capítulo 2, que essa pedra
que é Cristo, virá para destruir os reinos do mundo. Mas não pense você em destruir um país, vai destruir um país, uma nação. Não, vai destruir a oponência do homem, o orgulho, a jactância, a usurpação do poder. Ele vai destruir cabalmente essa nossa velha natureza. E, portanto, amar a segunda vinda de Cristo significa aborrecer no seu coração essa grande estátua que às vezes está aí dentro de você. Então quem diz, Senhor, vem, Senhor. Eu queria tanto que o Senhor viesse logo. Então você está dizendo assim, como eu me aborreço de mim mesmo. Eu quero que o Senhor venha logo para que eu me livre definitivamente dessa grande estátua dentro de mim, desse grande ego dentro de mim. Se você está satisfeito com o seu ego, você não deseja pela vida de Cristo, porque a vida de Cristo virá de encontro a todas as coisas negativas. Então, os reinos do mundo serão todos destruídos. Em contrapartida, o reino espiritual que hoje age sobre o reino dos homens na terra, também será destruído. Basta que os irmãos leiam, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, ou capítulo 19 e 20, quando por ocasião da segunda vinda de Cristo é dito que os principados, as potestades, os demônios, o Satanás e seus anjos, todo o seu governo, todo o seu reino, todos os seus súditos, serão todos amarrados e lançados no abismo, ficarão presos por 1000 anos. Então, quando você fala da vida de Cristo, você está dizendo, Senhor, eu não quero mais viver um dia sequer tendo que ver essa opressão espiritual, esse governo espiritual sobre os homens. Toda forma de sofrimento, quando você olha, você vê a humanidade sofrendo toda sorte de manifestação do pecado e dos sofrimentos humanos, existem em razão de uma ação do império das trevas sobre a terra e sobre os homens. Ele fala do espírito das trevas que age nos filhos da desobediência. Então, quem tem a esperança, ele tem, na verdade, dentro de si, uma grande insatisfação e uma inconformação com o atual sistema presente, o atual sistema, tanto material quanto espiritual. Ele deseja que Jesus venha resolver esse problema e, consequentemente, que Jesus estabeleça, portanto, o seu reino. Imagine só quando Jesus voltar. Diz a Bíblia que Satanás será destronado dos ares, os principados e potestades caídos serão também todos destronados, todos serão arrancados e serão presos no abismo por 1000 anos. E agora Jesus vai implantar um reino de verdade, um reino de equidade, um reino de paz. Lembre-se que se você estiver dentro desse reino, você estará desenvolvendo, aplicando a equidade e a justiça. Mas se você hoje não ama a equidade e a justiça, então você não deseja pela segunda vinda de Cristo. Observe os irmãos que não é uma questão meramente de nos voltar para eu me livrar dos meus problemas. Não, a vinda de Cristo implica uma ruptura com a velha vida, absolutamente. Nesse tempo do reino de Cristo, não haverá enfermos. Nesse tempo, não haverá fome. Nesse tempo, diz a Escritura, que todos estarão debaixo de um governo justo, um governo de verdade, de amor, de bondade. Hoje nós vivemos num mundo em que praticamente nós somos forçados, parece que o mundo te obriga a você lutar com as armas do mundo. Então, nós que amamos a vinda de Cristo, desejamos pela sua vinda, precisamos considerar isso. E a melhor maneira de você declarar que Jesus deve vir, ou que você deseja que ele volte, não é dizendo Maranata. Você pode dizer Maranata sem sequer pensar no que está dizendo.
Mas a melhor maneira é quando você então entende as implicações da vinda de Cristo. E você então diz, então eu quero começar a viver este reino hoje. Eu quero começar a viver a experiência deste reino manifestado de Cristo hoje. E isso é tratando com o seu coração. Tudo está aí dentro do seu coração. Você possa olhar para dentro de si, você possa rever os seus conceitos sobre a vida, sobre o homem, e a partir então dessas reflexões e da compreensão da Escritura, você possa começar a dar um passo de cada vez, mas que seja sempre um passo em direção ao alvo. Sempre um passo em direção ao alvo. Faça de cada dia uma oportunidade de crescimento. Compreenda. Senhor, gere em mim uma mente esclarecida de Cristo. E ao ter essa consciência, você possa então caminhar nesta luz. Como Jesus disse para a mulher pega no flagrante ato de adultério: vai e não peques mais. Aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É disso que nós precisamos. Tá bom?